Sumário pré-requisitos. Vamos falar, no capítulo dos conjuntos, das secções de propriedades das raízes quadradas e propriedades das raízes índice n. Os pré-requisitos necessários para a compreensão da aula são ter conhecimentos gerais de notação e simbologia própria de conjuntos e saber relacionar e realizar operações com conjuntos. Os conceitos fundamentais a reter as palavras-chave são: no fim da aula é suposto o estudante saber aplicar as propriedades das raízes quadradas, simplificar raízes quadradas, racionalizar frações com raízes no denominador, aplicar as propriedades das raízes índice n. As palavras-chave da aula são conjunto, números reais, raiz quadrada e raiz índice n. As operações numéricas e propriedades da adição, subtração, multiplicação, potenciação e divisão definidas no conjunto Q são extensíveis ao conjunto R. Ou seja, podemos fazer uso de todas as propriedades e regras que aprendemos até ao momento para o conjunto R. Portanto, como foi dito no início do capítulo, das operações das operações numéricas, portanto, as propriedades são definidas de forma extensível, ou seja, as propriedades válidas para o conjunto mais pequeno são válidas também para o conjunto maior. Relativamente ao conjunto R, vamos incidir em particular nas operações portanto, na operação de radiciação, para desenvolver um pouco esta operação. Temos, portanto, as propriedades das raízes quadradas. Portanto, dados dois números reais positivos ou nulos A e B, é válido que o produto de duas raízes, portanto, quando multiplicamos duas raízes, ficamos com a raiz do produto dos radicandos. Ou seja, a raiz de A vezes raiz de B fica a raiz quadrada de A vezes B, sendo que agora o radicando já vai ser A vezes B. A divisão de raízes é a raiz da divisão. Portanto, temos que, quando dividimos raiz de A por raiz de B, ficamos com raiz de A sobre B. Desde que o B seja diferente de zero, caso o B seja zero, ficamos com não ficamos com um número, portanto, porque um número sobre zero não está definido. Temos ainda que, quando somamos fatores que envolvam uma raiz, ou dois fatores que envolvam a mesma raiz de C, basta se podemos somar os números que estão a multiplicar pela raiz de C, ou seja, podemos colocar a raiz de C em evidência. Fica, portanto, A mais B, raiz de C. Notamos ainda que não é válida, não consta aqui nem é válida, que a raiz da soma, a soma das raízes é igual à raiz da soma. Ou seja, raiz de A mais raiz de B não é igual a raiz de A mais B. Portanto, é um erro frequente e que devem ter em conta. Nada melhor do que uns exemplos para aplicar estas propriedades e consolidá-las. Temos, portanto, que raiz de 2 vezes raiz de 5 é raiz de 10. Portanto, o produto das raízes é a raiz do produto. Raiz de 10 vezes raiz de 20 é a raiz de 200. Multiplicamos 10 por 20 e ficamos com 200. Quando dividimos duas raízes, raiz de 10 sobre raiz de 2 é o mesmo que fazer raiz de 10 meios e que fica, portanto, raiz de 5. E quando temos raiz de 9 vezes 3, podemos separar em duas raízes e fica raiz de 9 vezes raiz de 3 e fica 3 raiz de 3. Portanto, conseguimos, portanto, destacar um quadrado perfeito para trás da raiz de 3 e com isto escrevê-la noutra forma. Temos um outro exemplo, a raiz de 500, que fica raiz de 100 vezes 5, que é raiz de 100 vezes raiz de 5 e fica 10 raiz de 5. E nesta altura, certamente estará a pensar, mas que passo é este que não compreendo de onde vem? Bom, para dizer a verdade, este passo é muito aplicado na prática, mas existe uma metodologia para nós o fazermos. Ou seja, este 9 foi efetivamente observado, bem como o 100, como quadrado perfeito, mas na prática nós conseguimos aplicar uma metodologia que nos permite decidir o que é que passa para trás da raiz. Seja como for, o objetivo é ter o radicando o mais simples e pequeno possível. Temos agora
2 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Podemos pôr o raiz de 5 em evidência e fica simplesmente 2 mais 4 raiz de 5, que é 6 raiz de 5. Menos 3 raiz de 10 mais 2 raiz de 40. Como temos raízes diferentes, não as podemos operar de forma imediata. No entanto, como 40 é 4 vezes 10 e 4 é um quadrado perfeito, há vantagem em passar o 4 para trás e fica, portanto, a raiz de 4 vezes 10 igual a raiz de 4 vezes raiz de 10. E como raiz de 4 é igual a 2, vamos ter, portanto, contas feitas, menos 3 raiz de 10 mais 4 raiz de 10. Portanto, o 4 raiz de 10 resultou de fazer 2 vezes raiz de 4. 2 vezes raiz de 4, como raiz de 4 é 2, fica 2 vezes 2, que é 4. E, portanto, menos 3 raiz de 10 mais 4 raiz de 10 vai dar menos 3 mais 4 raiz de 10, ou se quisermos, vai dar 1 raiz de 10, ou simplesmente raiz de 10. E aplicamos assim a terceira e última propriedade. Note-se mais uma vez que a raiz da soma não é a soma das raízes. Se eu tiver raiz de 5 mais raiz de 2, não fica igual a raiz de 7. No exemplo que acabámos de ver, podemos observar algumas simplificações que envolveram a adição algébrica de raízes, consistindo em compor uma raiz quadrada num produto de uma raiz de um quadrado perfeito por outra raiz quadrada. Fizemos, por exemplo, raiz de 9 vezes raiz de qualquer coisa, raiz de 100 vezes raiz de qualquer coisa, e foi dito na altura que havia um método para conseguir fazer isto de uma forma mais organizada e menos intuitiva. De uma forma geral, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que se tivermos um número inteiro positivo x, nós podemos escrever raiz de x na forma a raiz de b, ou seja, passar uma constante para trás da raiz, e notemos que o radicando também vai ficar alterado, ou pode ficar alterado, onde o a e o b são números naturais e tem a característica de a decomposição de b em fatores primos não tem fatores de expoente par. Ou seja, quando compomos b em fator primos, não aparece um 2 ao quadrado, não aparece um 2 à quarta, não aparece um 3 à quarta. Portanto, é isso que se trata. Portanto, e esta forma de escrever uma raiz é, como aqui diz, forma única. Portanto, é possível escrevê-la de forma única com este aspecto. E para que é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, para já, fazemos recorrendo à decomposição em fatores primos. Portanto, decompomos em fatores primos o número x, o inteiro x, e recorremos também à regra da multiplicação de raízes. E a utilidade que vimos nesta operação é podermos depois somar, subtrair raízes que tenham naturalmente o mesmo raiz de b, que estejam associadas ao mesmo raiz de b, ao mesmo número b. E portanto, é bastante útil, são bastante úteis estas passagens. Vamos ver um exemplo. Vamos, portanto, provar que a raiz de 480 é igual a 4 raiz de 30 e que a raiz de 360 é igual a 6 raiz de 10. De facto, podemos decompor 480 em fatores primos. Como é um número par, começamos com o primo mais pequeno que há, que é o 2. 480 a dividir por 2 dá 240. Que, novamente par, a dividir por 2 vai dar 120. Novamente par, a dividir por 2 vai dar 60. Como é par, dividimos por 2 e obtemos o 30. Continuamos com o número par, dividimos por 2 e obtemos o 15. 15 já não é par, mas 1 mais 5, que são os dígitos do 15, que são os algarismos do 15, é igual a 6, pelo que podemos passar para o número 3, que é o primo, imediatamente a seguir ao 2, e que divide o 15. 15 a dividir por 3 vai dar 5. 5 também é um número primo, por isso só podemos dividi-lo por 5, e chegamos ao 1. Temos, portanto, que 480 é 2 à quinta vezes 3 vezes 5. Portanto, contamos aqui, neste processo de composição em fatores, 5 fatores iguais a 5. E, portanto, podemos escrever que a raiz de 480 é igual à raiz da decomposição de 480 em fatores. Portanto, o número que aqui está, 2 à quinta vezes 3 vezes 5, é igual a 480. O passo seguinte é separar em potências de expoente 2. Ora, o 2 à quinta dá para partir, digamos, em um fator de expoente 2, outro fator de expoente 2, e agora se somássemos o 2 com o 2 ficávamos com 4. Ainda falta 1, que destacamos aqui para a frente. Deixámos o 3 e o 5 na mesma.
E agora o passo seguinte é aplicar a propriedade da raiz do produto e fica, portanto, raiz do primeiro fator vezes raiz do segundo fator vezes raiz de 30. Raiz de 30 é esse que resultou de fazer 2 vezes 3, que é 6, vezes 5, 30. O passo seguinte é observar que a raiz de 2 ao quadrado é 2, já que é raiz de 4. A raiz de 2 ao quadrado também é novamente 2. E fica, portanto, 2 vezes 2 raiz de 30, ou ainda 4 raiz de 30. Vamos agora passar para o 360 e aplicar a mesma ideia. É um número par, divide-se por 2 dá 180. Novamente par, divide-se por 2 dá 90. Novamente par, divide-se por 2 vai dar 45. E agora o 45 já não é par. Mas como 4 mais 5 é igual, como 4 mais 5 é igual a 9, é um número que é divisível por 3. Portanto, o número é divisível por 3 sempre que a soma dos seus algarismos for múltipla de 3. Dividindo por 3 chegamos ao 15. 15 a dividir por 3 vai dar 5. E o 5 é primo, só podemos dividi-lo por 5. Vamos obter, portanto, o 1. Conclusão. 360 vai ser igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. E temos, portanto, que a raiz de 360 é a raiz de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. E vamos agrupar em potências de expoente 2. Podemos fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado já cá estava. O 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2, pelo que podemos colocar aqui à frente o 2. O passo seguinte é separar em 3 raízes. Raiz do primeiro fator que está ao quadrado, vezes raiz do segundo fator que está ao quadrado, vezes a raiz dos fatores restantes. A raiz de 2 ao quadrado é 2, a raiz de 3 ao quadrado é 3, e pelo que vai ficar 2 vezes 3 raiz de 10, ou ainda 6 raiz de 10. E chegamos então ao resultado que pretendíamos. Vamos ver um terceiro exemplo. Simplifiquemos 4 raiz de 6 menos 5 raiz de 16 mais 2 raiz de 600. E para o fazer, como o raiz de 6 já está simplificado, é 2 vezes 3, vamos fazer a decomposição em fatores do 216. 216 a dividir por 2 vai ser 108. Continuamos no número par, dividimos novamente por 2, chegamos ao 54. Novamente par dividido por 2 vai dar 27. O 27 já não é par, mas nós sabemos que 3 vezes 9 é 27, ou se quisermos 2 mais 7 é igual a 9, e a soma, portanto, dos algarismos é múltipla de 3. Pelo que dividir por 3 é o passo seguinte. 27 a dividir por 3 dá 9. 9 a dividir por 3 dá 3. 3 a dividir por 3 é igual a 1. Podemos assim concluir que 216 é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Ou seja, neste processo contamos 3 fatores iguais a 2 e 3 fatores iguais a 3. Pelo que podemos fazer a raiz de 216 como a raiz de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E agora a passagem seguinte é separar este radicando em potências de expoente 2, sempre que possível, vezes as potências restantes. Portanto, o 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2, portanto temos que escrever 2 ao quadrado. O 3 ao cubo é 3 ao quadrado vezes 3. E, portanto, fica raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 6, que resultou de 2 vezes 3. Como raiz de 2 ao quadrado é igual a 2, e raiz de 3 ao quadrado é igual a 3, fica 2 vezes 3 raiz de 6, ou se quisermos, 6 raiz de 6. É agora a altura de fazer o mesmo para o 600. 600 a dividir por 2 dá 300. Que a dividir por 2 dá 150. Que a dividir por 2 dá 75. Que, sendo um número em que os algarismos 7 mais 5 são iguais a 12, é divisível por 3. 75 a dividir por 3 dá 25. 25 já não é divisível por 3, porque 2 mais 5 dá 7, a soma dos algarismos dá 7, mas é divisível por 5, que é o número primo imediatamente a seguir ao 3. Pelo que 25 a dividir por 5 vai ser igual a 5. 5 a dividir por 5 dá 1. E somos levados a concluir que 600 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Portanto, é o que concluímos com base na decomposição aqui apresentada. Temos, portanto, que fazer o mesmo que fizemos anteriormente. Escrever raiz de 600 como a raiz da sua decomposição em fatores primos e agora agrupá-los em potências expoente 2 sempre possível. Fica o 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2, portanto pomos aqui 2 ao quadrado e aqui colocamos um 2 mais à frente. O 5 ao quadrado pode passar para o pé do 2 ao quadrado.
e sobra-nos o 2 vezes 3. Portanto, fica raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 5 ao quadrado, vezes raiz de 6, e mais uma vez raiz de 2 ao quadrado é 2, raiz de 5 ao quadrado é 5, pelo que chegamos ao resultado final 2 vezes 5 vezes raiz de 6, ou ainda 10 raiz de 6. Conclusão final. A expressão que queremos simplificar pode ser escrita nesta forma. Portanto, o que se fez aqui foi colocar no raiz de 216 o 6 raiz de 6 que foi determinado em cima, colocar no lugar do raiz de 600 o 10 raiz de 6 que determinamos aqui em cima. Portanto, podemos então fazer a simplificação. 5 vezes 6 dá 30, 2 vezes 10 dá 20, e portanto somos levados a concluir que, como em todos os fatores nos aparece o raiz de 6, podemos colocá-la em evidência, e fica portanto 4 menos 30 mais 20, 4 menos 30 mais 20 raiz de 6, e como 4 menos 30 mais 20, contas feitas, é menos 6, fica portanto menos 6 raiz de 6 como simplificação final. Portanto, efetivamente temos que reconhecer que houve uma grande simplificação nesta expressão. Portanto, passámos de uma expressão que tinha 3 fatores para uma que tinha só um e ainda bastante simples. Por vezes, quando o radical aparece num denominador de uma fração, é conveniente escrever a fração sem radical no denominador. Esta transformação é denominada por racionalização do denominador. Vamos ver um exemplo. Temos, portanto, uma fração que tem o raiz de 3 no denominador. Tem uma raiz no denominador e nós queremos então racionalizar o denominador. Queremos fazer desaparecer o número irracional que está no denominador e escrever no lugar dele um número racional. Para o fazer, podemos multiplicar o numerador e o denominador da fração por raiz de 3. Naturalmente que isto conduz-nos a uma fração equivalente. E agora, como raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9, que é 3, somos levados a concluir que ficamos com 2 raiz de 3 sobre 3. Portanto, é sempre assim que fazemos. Raiz isolada no denominador pode simplesmente tirar-se multiplicando o numerador e o denominador por ela própria. Portanto, vamos ficar com uma fração equivalente e com uma fração que tem o denominador racionalizado. Portanto, o denominador nesta fase já não nos aparece nenhum número irracional como aparecia inicialmente. Outro exemplo, temos um raiz de 5 no denominador e vamos multiplicar por que número? Por raiz de 5 o numerador e o denominador. Porquê? Porque raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ser igual a 5 e raiz de 3 vezes raiz de 5, aplicando a regra da multiplicação de raízes, vai ficar igual a raiz de 15. 3 vezes 5, 15. Agora, no caso que temos neste exemplo, já não nos adianta nada multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2, porque se o fizéssemos íamos obter 3 raiz de 2 menos 2 e continuávamos com uma raiz no denominador. Por isso, o que vamos fazer? Vamos fazer a utilização do facto de 3 menos raiz de 2 vezes 3 mais raiz de 2 ser sabido que vai dar um número racional. Por que motivo? Porque quando temos a menos b vezes a mais b na matemática, vai ficar a quadrado menos b quadrado. Portanto, é este o motivo que nos faz aplicar esta multiplicação ao numerador e ao denominador. Portanto, vamos ter a certeza, temos a certeza que vai dar, este produto vai ser um número real. Temos, portanto, que contas feitas fica 9 menos 2. Se por acaso optássemos por expandir naturalmente, multiplicando 3 por 3, mais 3 raiz de 2, menos 3 raiz de 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, que é menos 2, ficávamos rigorosamente com 9 menos 2. No caso do numerador, fica 2 vezes 3 mais 2 vezes raiz de 2, aplicando a regra distributiva da multiplicação relativamente à adição, e somos, portanto, conduzidos a 6 mais 2 raiz de 2 sobre 7. Sobre 7, uma vez que 9 menos 2 é igual a 7. Outro exemplo, temos, portanto, raiz de 3 mais raiz de 2. Vamos multiplicar por raiz de 3 menos raiz de 2. É sempre assim, quando temos a menos b, multiplicamos por a mais b. Quando temos a mais b, multiplicamos por a menos b. Portanto, aqui multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo fator, raiz de 3 menos raiz de 2. E, portanto,
Contas feitas, o denominador fica 3 menos 2, portanto vai ficar o quadrado do primeiro fator menos o quadrado do segundo fator, e o numerador pode-se expandir utilizando a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à subtração, como raiz de 5 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 15, e raiz de 5 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 10, somos levados a concluir que a expressão final fica raiz de 15 menos raiz de 10. Qual é a motivação que temos para fazer este tipo de operações com frações e com raízes? A motivação, mais uma vez, é a simplificação que se pode fazer quando estão juntas várias expressões com raízes. Portanto, elas estão escritas todas com a mesma regra, com a mesma forma, nós podemos simplificá-las facilmente. Vamos agora definir raiz indiciana de um número, que é uma definição em tudo semelhante à raiz quadrada, com exceção de que, no caso de termos um índice ímpar, o 3, o 5, o 7, vai ser possível calcular raízes cúbicas de números negativos, raízes índice 5 de números negativos, etc. Mas uma raiz indiciana de um número vai ser um número de um número A, vai ser um número B, onde se verifica B elevado a n ser igual a A. Já vamos exemplificar esta definição. Note-se ainda que para o radical raiz indiciana de A ter significado quando n é par, quando n é 2, 4, 6, 8, 10, temos que ter obrigatoriamente o A positivo ou nulo. Ou seja, nós falámos apenas, no caso anterior, da raiz índice 2 de A. Estamos agora a generalizar para uma raiz qualquer, índice qualquer. Temos, portanto, que o A é o radicando, o n é o índice da raiz e, portanto, chamamos ao raiz indiciano de A, como já foi dito, radical. Vamos ver um exemplo. Raiz de índice 4 de 1 vai ser igual a 1, porque um A quarta é igual a 1. Raiz índice 5 de menos 32, e cá está, aparece-nos no radicando um número negativo, vai ser igual a menos 2. Por que motivo? Porque menos 2 à quinta vai ser igual a menos 32, ou seja, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 5 vezes, portanto, vai ser igual, contas feitas, a menos 32. Satisfaz, portanto, a definição de este número elevado ao índice da raiz ser igual ao seu radicando. Temos agora que raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, uma vez que menos 2 ao cubo é menos 8. Temos também que raiz índice 4 menos 16 não é nenhum número real, porque não existe nenhum número real cuja potência quarta seja menos 16. Portanto, nós sabemos que, quando elevamos um número a um expoente par, que esse número vai ser sempre positivo. Consequentemente, nunca o número real será igual a menos 16. Portanto, não há nenhum número real cuja potência quarta dê menos 16. Propriedades das raízes indiciano. Quando multiplicamos duas raízes com o mesmo índice, mantemos a raiz indiciana e multiplicamos os radicandos. Raiz indiciana de A sobre raiz indiciana de B é igual a raiz indiciana de A sobre B. Quando temos a mesma raiz indiciana multiplicada eventualmente por fatores, vamos poder colocar a raiz indiciana em evidência e, portanto, fica A mais B raiz indiciana de C. Quando temos uma potência de uma raiz, podemos passar o expoente para o radicando. Quando fazemos duas raízes seguidas de um número C, podemos multiplicar os índices das raízes. Vamos então ver exemplos de aplicação destas propriedades. Aqui temos o primeiro exemplo, estamos a multiplicar duas raízes índice 4. Portanto, raiz índice 4 de 2 vezes raiz índice 4 de 5 é igual a raiz índice 4 de 2 vezes 5, que é 10. Quando temos raiz índice 5 de 3 vezes raiz índice 5 de 10, fica raiz índice 5 de 3 vezes 10, que é igual a 30. Quando temos raiz cúbica de 24, fica raiz cúbica de 8 vezes 3, já que 24 é 8 vezes 3, que fica raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 3. Portanto, uma vez que o 8 é um cubo perfeito, nós escrevemos 2 raiz cúbica de 3. Portanto, este passo pode parecer à primeira vista caiu no céu, mas se nós quiséssemos fazer a decomposição do 24 em fatores primos, conseguiríamos ver que, de facto, na decomposição aparecem-nos 3 fatores iguais a 2 e pelo que, enquanto que nas raízes quadradas na simplificação é habitual agrupar potências de expoente 2, aqui agrupamos, mas é potências de expoente 3, daí a separação aqui no 8. Mas é claro que se nós conseguirmos ver isso sem fazer a decomposição em fatores, também é válida a passagem e resulta na mesma numa raiz simplificada. Vamos prosseguir com
A divisão de raízes com o mesmo índice, portanto fica a raiz da divisão, portanto a raiz de índice 7, 26 sobre a raiz de índice 7, 13, é a raiz de índice 7, 26 sobre 13, que fica bem mais simples, fica a raiz de índice 7, 2, uma vez que 26, 13 e aves é igual a 2. Temos agora que quando somamos duas raízes que envolvem a mesma raiz, portanto já foi visto, neste caso é a raiz quadrada, quer isto dizer que as propriedades são válidas também quando o n é igual a 2, quando o n aqui em cima é 2 ficamos com as propriedades habituais, podemos colocar a raiz índice 5 em evidência e somar o que está a multiplicar por ela, fica 2 mais 4, que é igual a 6 raiz de 5. Outro exemplo, quando temos raiz índice 5 de 14, em ambos os fatores, vamos fazer 8 menos 3, que é 5, raiz índice 5 de 14. A raiz da raiz. A raiz quarta da raiz cúbica de 5 vai ser igual, de acordo com a última propriedade, a raiz de 4 vezes 3, portanto multiplicamos os índices das raízes, que vai ficar a raiz índice 12 de 5. Com isto aplicamos praticamente os exemplos todos. As propriedades todas. Tendo em consideração a ordem de precedência das operações numéricas, apresentamos o seguinte exemplo. Vamos ver, portanto, um exemplo em que temos a multiplicação de uma raiz quadrada de menos 3 ao quadrado vezes 2. O que devemos fazer em primeiro lugar? Devemos fazer em primeiro lugar a potência, porque está dentro de parênteses, está abrangida por parênteses, e menos 3 ao quadrado vai ser igual a 9. E raiz de 9 tem prioridade sobre a multiplicação, portanto a radiciação tem prioridade sobre a multiplicação, pelo que fica 3 vezes 2, que é igual a 6. Um outro exemplo, duas frações. 2 terços vezes 1 meio ao quadrado vai-se fazer primeiro a potência, portanto fica 1 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que vai ser 2 terços vezes 1 quarto, uma vez que 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, fica, portanto, 2 sobre 12. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 4, 12. Ficamos, portanto, com 1 sexto. Outro exemplo, 2 sobre 3 ao quadrado menos 1 menos 3 raiz de 5 vezes 2, o que vai ser feito em primeiro lugar? Temos aqui uma potenciação, vai ficar, portanto, 2 nonos. E depois temos uma multiplicação, o 2 pode passar para o pé do 3, porque a multiplicação goza da propriedade comutativa, temos de trocar a ordem pela qual fazemos a operação sem interferir no resultado, e ficam as subtrações à espera. Agora o passo seguinte é reduzir o 1 ao mesmo denominador que 2 nonos, que vai ficar 9 nonos, portanto fica 2 nonos menos 9 nonos, que vai dar menos 7 nonos a menos 6 raiz de 5. E fica então a expressão simplificada, a expressão numérica simplificada. Ora, uma potência, portanto, vamos fazer primeiro a potência e depois é que vamos fazer o produto. E fica, portanto, menos 5 quartos vezes 1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Como 4 ao quadrado é 16, fica 5 quartos menos 5 quartos vezes 1 sobre 16, que fica menos 5 sobre 64, uma vez que 4 vezes 16 é igual a 64. Deixamos aqui alguma bibliografia para complementar o que for necessário.